Diba, que é um botequeno. Voltei, quem voltei. Muito bom. Parece estar muito disposto. Sempre, sempre, não tem O como. clima está cinzento, é chuva o dia É, todo. é, É um clima para ficar mesmo em casa com a família, né? realmente. Esperamos que o Diba esteja bem e obrigado mais uma vez pelos ensinamentos. Temos recebido bastantes feedbacks das pessoas que têm acompanhado o de Congo e eu particularmente na família tem surtido algum efeito, porque quando estamos aqui a fazer a live, a família está lá em casa a assistir também. Quando eu chego, tenho sempre o relatório, olha, nós acompanhamos, mas depois tivemos que ir dormir. Então agradeço em particular pelo facto de disponibilizar o seu tempo para poder então passar estes ensinamentos, ajudando-nos no despertar da nossa consciência e voltando à essência da própria vida, né? Do que vai nos falar hoje, Diba? Eh, Hoje vamos falar um pouco sobre a religião. A Vamos falar um pouco religião. sobre, sim, sobre a religião. Interessante. Sempre. Interessante. Mas a religião no seu todo ou exigindo-se num segmento único? A religião é um todo. A religião é um todo. Quando nós falamos, por exemplo, religião cristã, religião hinduísta, religião, são apenas compartimentos, né? Segmentações, né? Segmentações que foram apresentadas, mas a religião, na verdade, é o seu todo. Tudo tudo que é apresentado como crença, como princípios, é uma religião. Tudo é uma religião. Existem vários tipos de religiões. Existe a religião do sangue. Existe a religião do sangue quando falamos, por exemplo, na nossa família nós seguimos este princípio, acreditamos nisso, acreditamos naquilo. O que é isso? É, na verdade, uma religião do sangue. Então, quando falamos sobre religião, nós devemos falar da religião No seu seu todo. todo. Muito bom, muito obrigado. Eu estou agora expectante, né? para poder ouvir mais profundamente sobre essa temática, religião, né? Primeiro, saudar a todos, né? A todos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme é dito em português. Kiambotequeno, conforme se diz em Kikongo. Moyoeno, conforme se diz em Chokwe, né? E em todas as outras línguas que não foram citadas aqui, isso dependendo da tua localização geográfica, do fuso horário em que você se encontra. Saudações para todos vocês. Eu sou Diba, o convocador, e sejam todos bem-vindos ao Dicongo. Quando se fala sobre religião, há muito que se falar. Nós temos muita coisa que falar. Mas, normalmente, quando nós viemos definir a religião, é mais fácil nós ver as pessoas a dizerem assim: religião vem do verbo religar, né? Tentar trazer aquela explicação, vem do verbo religar, que significa reconectar, religar, alguma coisa, ok? Tem sempre essa direção, quanto à questão da definição do que é religião. Mas só que quando nós apresentamos essa definição, nós, na verdade, só estamos a fazer alusão à origem etimológica da palavra, mas não ligá-la à realidade que realmente ela apresenta. E deixar aqui algo bem simples e bem claro. Que a palavra religião, na verdade, não, etimologicamente, ok? Não vem de religare, vem de religios. Ok? Religio, ou religio, certo? E não religare. Religare é mesmo religar, é o verbo religar, é o verbo religar, ok? É o verbo religar. Nós devemos fazer diferença. Quando estamos a falar de verbo religar, nós estamos a falar de religare, né? Que é reconectar e tal. Mas quando estamos a falar de religião, devemos fazer diferença. Ainda que o radical ou o verbo principal seja religar, mas religar não tem nenhuma relação com, ou não é a mesma coisa que religião.
Religião vem de religion. E tudo que entra por exemplo, vamos falar coração, nação, né? Ambição, organização. Tudo que entra exprime o quê? Ação. Alguma coisa está em ação. Por exemplo, se nós nas nossas línguas africanas, vamos encontrar muito Kimbundu, Kikongo, Kiswahili. Vamos encontrar sempre, por exemplo, falar Lingala, Kingala, né? Vamos encontrar sempre esse ki, para indicar que algo está em ação, energia em ação. Então, é como religião, ação, anão, coração, ok? Essa ligação toda. Essas definições. Essas definições todas. Então, quando nós falamos de religião, nós estamos a falar, na verdade, de algo que está em constante movimento. Ok? Não apenas num ato de voltar, mas é algo que está em constante movimento. Ele apenas não volta, mas ele continua. A religião não religa simplesmente o homem, mas a religião continua. Por isso é que a religião pode sofrer alterações ao longo dos tempos. Mas a religião do religar são aquelas religiões fixas, que quando alguma coisa nova surge, é vista como contraditória, né? Vamos dar exemplo de Jesus, por exemplo. A religião judaica já era uma religião fundamentada, bem sistematizada. Quando Jesus traz os ensinamentos que não estavam fora dos princípios judaicos, ok? Porque eram os próprios princípios judaicos, só que sendo explicados na boca de um mestre, né? Sendo explicado na boca de um mestre. A religião apontou como blasfema. A própria religião apontou como blasfema porque a religião ela é sistematizada, centralizada, ela é focada em um ponto principal. E tudo que não corresponde a esse ponto principal, ou que não explique, que ao ser explicado não volte neste ponto principal, é vista como inimiga da religião. Daí vamos encontrar, por exemplo, eu vou dar o exemplo do próprio Jesus, né? Porque já haviam outras ordens, né? Já haviam outras ordens, já haviam outras seitas no tempo dele, que saíram do próprio judaísmo, tínhamos os fariseus, os saduceus, entre outros. E quando vem que ele traz algo novo, mas que os outros se baseavam naquilo que já supostamente já estava escrito, mas ele explicava o que já estava escrito, mas com palavras diferentes, as pessoas sentiam que o que ele falava era mesmo diferente do que ele já conhecia, então foi tido como blasfêmia. Por quê? Porque a religião é mesmo um sistema, ok? A religião é uma sistematização. A religião é toda ela uma sistematização, ela tem uma estrutura. Tem onde ela começa, tem onde ela termina, ok? Então, não podemos falar de religião começando a explicar o que é religião para as pessoas que nos acompanham e começando logo a dizer, olha, estamos a falar sobre essa ou aquela religião. Primeiro as pessoas têm que entender o que é religião e que existem várias religiões. E o fato de tu estares numa religião não quer dizer que a tua religião, o fato de tu professar uma religião, não quer dizer que a tua religião seja verdadeira ou seja melhor do que aquele que está numa outra religião. Porque são pontos de vista diferentes. Eu posso escrever o 9 aqui, mas quem está do outro lado vê 6. E ele, quando escreve 9, eu do meu lado consigo ver 6. Então são pontos de vista diferentes. Mas o problema está aí. Já que a religião é uma estrutura toda ela um sistema todo ele bem estruturado, cada membro daquela religião, cada fiel daquela religião, olha para a sua religião como se fosse a religião de base. E cada uma das religiões apresenta sempre argumentos para poder derrubar a outra. Ok? Porque, por mais difícil que seja dizer isso, o maior problema da humanidade, a origem de todos os problemas que hoje a humanidade enfrenta, é a religião. Diba, significa que a religião é um conjunto de regras
a serem obedecidos e que se estas forem quebradas ou os seus respectivos membros irem contra elas, sofrerão alguma sanção, uma penalização, porque são normas a serem seguidas mediante aquela religião? Mas a própria religião em que o fiel faz parte já determina tudo, ok? Existem leis que as religiões indicam, as religiões, por exemplo, que acreditam no inferno, né? Indicam leis que se não forem cumpridas, você vai para onde? Para o inferno. Ok. Existem leis que se não forem cumpridas, você se afastará da presença do Senhor. Se você fornicar, o que acontece na religião cristã? É dado-te um castigo ou até mesmo a desmembração da estrutura em que você se encontra. Sim. Mas fora a questão da estrutura, mesmo os crentes, os fiéis menos influentes na estrutura ou na congregação, né? Eles têm isso na mente dele à base dos ensinamentos que eles receberam. Que se ele fornicar, ele se afasta da presença de quem? De Deus. Mas essas normas vão de acordo mesmo ao que Deus estabeleceu ou são normas que um conjunto de pessoas chegaram a uma conclusão e disseram, olha, as regras para poder chegar até Deus são estas? Aí está a grande questão, as pessoas elas não perguntam. Ok? As pessoas não perguntam. Enquanto os mais velhos disseram, pergunta e te darão as respostas. E se o objetivo é comum olhando para Deus, por que existem muitas divergências entre as religiões? Acabando por enraizar esta mesma confusão na mente dos seus fiéis. Quem cria a religião é o egoísmo. Explica-nos um pouquinho sobre isto. O ego humano tem a tendência de centralizar tudo para ele. Ok? E tudo que vem do externo e tenta invadir, então o homem faz o quê? Se defende. O instinto, né, é a capacidade que os animais têm de garantir a sua própria ou a sua autossobrevivência. Ou seja, os animais agem por instinto para poder garantir a sua própria sobrevivência. Ninguém ensina ao pássaro que ele deve fazer ninho. Ninguém ensina às aves que quando alguém se aproxima ou uma outra espécie se aproxima, elas devem fazer o quê? Voar para fugir do perigo. Ok? Assim como ninguém ensina a uma criança que se tiver entrar alguma coisa a um bebê, ok? A um bebê, que se tiver entrar alguma coisa nos olhos, você deve piscar, certo? Ninguém ensina por quê? Porque existe na natureza um instinto de uma capacidade de autossobrevivência, o que a ciência moderna chamou de instinto. Ok? A capacidade de autossobrevivência. E essa capacidade de autossobrevivência, ela é natural, mas só que é aquilo que nós dissemos, tudo por excesso prejudica. Quando a pessoa não consegue ter controle, o ego, ok? O ego humano, ele é proveitoso, porque é ele que faz com que o homem estiver a ser atacado, por exemplo, alguém que tem um instrumento, né, na mão para atacá-lo, fará com que essa pessoa se defenda. E quando a pessoa sentir que aqui tem perigo, fará com que essa pessoa se desvie. Esse ego humano é que faz que mesmo quando você está andando na estrada, você tenha cuidado de cometer o quê? Um acidente. Faz parte do ego humano, é o teu instinto que provoca isso. Mas só que esse ego humano, quando não é bem controlado, cria o egoísmo, ok? Ele deixa de ser algo natural e passa a ser algo sistematizado, ou seja, algo com fundamentos, porque o egoísta tem fundamentos para o seu egoísmo. O egoísta apresenta fundamentos para o seu egoísmo, ele tem os fundamentos. Por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? Por que eu trato assim as pessoas? Por que eu faço? O egoísta tem os próprios fundamentos. Porque deixou de ser apenas ego humano e passou a ser egoísmo. Sim, está claro, mas tem um ponto, Diba. Significa que este ego dos representantes ou dirigentes que acabam normalizando as suas religiões de modos a serem seguidas, não pode vir a fazer perder certos membros porque acabam entrando em divergências, já que cada religião tem suas normas e essas normas é que ditam a salvação dos mesmos ou não? E eles podem vir a perder os seus membros?
Não percebi, Diba? Se eles podem vir a perder os seus membros. Sim, em palavras miúdas, os membros dentro de uma religião obedecem às normas daquela religião. Certo. Por que não existe uma unificação das religiões se o objetivo é apenas olhar para cima? É o Se- ego. É o ego. É o ego. Aí está. Este ego não vai fazer com que estes membros dessas igrejas ou destas denominações se percam por conta de não entendimento no geral, no todo, acabando por ver que a outra religião é menos importante ou que lá não tem a salvação e a única salvação está na minha religião? Então, poucas palavras, queres que nós cheguemos já no centro da conversa. Não, então se tiver aí... Não, mas vamos entrar lá. Porque todos os dias alguém sai de uma religião e vai para outra. Vamos fazer aqui uma estimativa, né? Todos os dias tem um muçulmano que se tornou cristão. Todos os dias tem um cristão que se tornou muçulmano. Todos os dias tem um cristão, Percebe a linguagem, né? Ou seja, todos os dias tem alguém que sai da pentecostal, vai para outro movimento. Ou seja, há sempre essa tendência de mudança. O que é que provoca isso, na verdade? Alguns saem porque dizem, não gostei de estar naquele local, são muito falsos, não sei o quê. Alguns dizem, eu não gostei porque aí eu comecei a ler a Bíblia e percebi que eles não estão a falar a verdade. Ou seja, o homem, sempre que encontrar algum furo, ok? Alguma brecha aí, ok? Sempre que encontrar alguma brecha na religião em que ele se encontra, o que faz? Ele sente a necessidade de mudar para uma outra religião. Se não encontrar respostas das suas necessidades. Ok. Isso é que mais acontece. Ok. Ou seja, em poucas palavras, ele não se sente satisfeito, não se sente saciado. Então, todos os dias, há sempre quem sai e há sempre quem entra. Mas tudo isso por causa de quê? Porque as pessoas que estão a dirigir, elas não estão a dirigir essas almas para onde elas estão a prometer. Porque eles prometem paraíso, prometem céu, prometem isso. Eles estão a dirigir essas almas sem saber mesmo para onde elas vão, simplesmente baseando-se em alguma coisa que eles leram. Ou seja, fundamentos que eles já encontraram. Agora a nossa pergunta é, entre a Bíblia e o Corão, quem foi escrito primeiro? Com certeza é a Bíblia. Ok? Mas dentro da Bíblia já houve outros livros que já foram escritos. E hoje livros continuam a ser escritos. Certo? Hoje nós temos, por exemplo, em África, principalmente em Angola, Congo e tal, nós temos religiões de matriz africana que têm os seus próprios livros. E os livros continuam a ser escritos. E você vai ver que cada um desses movimentos religiosos, ou cada uma dessas religiões, né? Cada uma dessas religiões, baseia-se ou fundamenta toda a sua crença naquele livro. Ou seja, o coração dele, as emoções, o desejo, tudo volta baseado naquele livro. A vida do homem torna-se limitada naquele livro. Mas a pergunta é, e se a pessoa que está a dirigir, ou a pessoa que trouxe esse livro, na verdade apresentou isso por conta do seu próprio ego? Mas não. O nosso líder era muito santo. Ele até foi discípulo de fulano, foi discípulo de Jesus, né? Foi Jesus quem lhe preparou, foi discípulo do Kimbang, foi discípulo de... E você já percebeu que toda religião fundamentada precisa de alguém para sair como o enviado, o escolhido, o ungido? Já percebeu isso? Toda religião precisa disso. Ok? Isso eu vou explicar, né, quando nós falar sobre religião, né, falar um pouco sobre o cristianismo. Por que as pessoas, como diz a Bíblia, por que os apóstolos, ou os apóstolos e os discípulos, e seus discípulos, foram chamados cristãos na Antioquia, ou seja, em outro território, sobretudo territórios romanos, né? Foram chamados de cristãos. Por exemplo, quando falaram que esses são cristãos,
Não faziam referência que esses são cristãos porque eles seguem o ensinamento de Cristo. Não. Ok? Eles faziam referência a dizer assim, esses aqui seguem um certo ungido, porque Christos é apenas ungido no grego. Nós aqui é que pegamos a palavra e embelezamos como se tivesse a direcionar para uma única pessoa, ou propriamente para uma pessoa. Mas todas as pessoas que seguiam uma certa pessoa, um certo escolhido, no grego iriam lhe chamar de quem? Cristãos. Ok? Cristão, porque cristão são os que estão a seguir um certo ungido, são os seguidores de um determinado ungido, um determinado Messias, um homem que está lá, que eles reverenciam como seu líder. Agora a minha pergunta é, qual religião não é cristã? Nesse conceito. Não, acabam sendo todas não, mas acabam sendo maioritariamente cristãs. Porque todas elas têm, ou maioritariamente têm sempre alguém Que os representam ou que olham como o Salvador, no caso. Agora, se todas elas têm alguém como Salvador, porque eu agora respondendo a pergunta, né? Por que não se unificam para poder criar uma única religião? Certo? Sim, olhando na perspectiva de que o Deus é único para todos. Ok. Mas os salvadores são únicos para todos? Deveria ser, Deveria ser. sim. Mas agora... Logicamente deveria ser, porque todos levariam a um único caminho. Ok. Todos levariam a um único caminho. Mas em tempos diferentes, cada um veio e falou algo diferente. Ainda que, como se diz, todos, no final todos eles têm o mesmo objetivo, né? Iluminar a humanidade. Certo? Uhum. No final todos têm o mesmo objetivo, que é iluminar a humanidade. Agora, se todos têm o mesmo objetivo, que é iluminar a humanidade, cada um trouxe os seus princípios. Se unificarmos, qual dos princípios vamos apresentar? Será que um muçulmano vai aceitar que tenhamos Jesus como a maior referência? Ou ainda, será que um cristão devoto, né? Seja ele um pentecostal, seja o que for, vai aceitar que tenhamos como a maior referência? Eles não olham para Mohamed como um Salvador. Ou ambos vão aceitar que coloquemos os dois no mesmo grau de igualdade? É difícil, porque as crenças são diferentes. Logo, é aí que vem mais um ponto. O homem não se sente Satisfeito. não está satisfeito. Mas isto acaba causando uma confusão. Mas o objetivo da religião é esse. Porque devemos separar, vamos separar ainda a religião como um sistema e a religião como um meio de transportar uma mensagem codificada para mudar a mentalidade de um povo. Deveria ser a segunda opção. Ok? Seria a segunda opção. Sim. A religião seria um meio para de transportar, né? Um meio que transporta ou de transportar uma mensagem codificada para mudar a mentalidade de quem? De todo um povo. Se a religião fosse vista como um meio para transportar uma mensagem codificada e mudar a mentalidade de todo um povo, a religião ainda seria proveitosa. Ok? A religião ainda seria proveitosa. Mas, só que a religião não é assim. Ok? Só que a religião não é assim. Não estamos a dizer que não existe esse lado. Existe esse lado da religião. Se nós olhar, por exemplo, para a religião islâmica, tanto como a religião cristã, né? Há uma mensagem codificada para mudar a mentalidade de um povo. Mas o problema é, qual é a finalidade ao mudar a mentalidade deste povo? Porque é aí que nós dissemos, tudo está na base de quem guia, quem lidera. Qual é o objetivo de quem está a liderar ao mudar a mentalidade desse povo? No fundo dos panos,
está a querer dizer-nos que é o domínio? É o domínio. O objetivo da religião é o domínio. Mas aí acabamos ficando meio confusos. E a salvação? Na religião não tem salvação. A salvação da religião é criada. Vamos dar exemplo, vamos só simplificar aí, vamos só dar um exemplo aqui para mostrar que a salvação da religião é criada. Os salvadores surgiram em tempos diferentes, certo? Sim. Os salvadores surgiram em tempos diferentes. E quando cada um deles veio, ele tornou-se, do ponto de vista teológico, a salvação para aqueles do tempo dele. Mas existem algumas religiões que trazem a ideia de salvadores eternos, ok? Que sempre foram os salvadores eternos, que só esperaram o tempo dele para poder se manifestar. E não faz muito sentido, porque nós sabemos, é como dizer que numa família, o chefe de família, o chefe daquela família é o tio que já faleceu há 50 anos. Claro que não. Em cada tempo vai nascer um líder. Porque os tempos não são iguais. E quando os tempos não são iguais, os acontecimentos também não são. A natureza nos ensina isso. E não vamos cansar de dizer isso. Os tempos não são iguais. E quando os tempos não são iguais, os acontecimentos também não são. Nós vamos ver, há tempos em que a fruta predominante, até nos mercados, é manga. Certo? Há tempos que a fruta predominante até nos mercados vai ser laranja. Será que vamos dizer que não, a fruta que domina sempre vai ser a manga? Será que podemos dizer isso? Então, se você acha que é só manga, não come laranja, espera o tempo de manga. Mas por que você deve comer laranja? Porque o tempo em que você se encontra é tempo de quê? De laranja. Significando que não existe um único Salvador. Não existe um Salvador. Um único Salvador. E o problema está em identificar o verdadeiro Salvador. Eu, pelo menos, pessoalmente, do que já vinha aprendendo e desde pequeno, eu acredito na salvação em Jesus Cristo. Acredita que a salvação? Eu acredito na salvação em Jesus Cristo. Acredita na salvação em Jesus Cristo? Sim. Ok. A pergunta é se eu também acredito. Exatamente. Em quem o Diba acredita e como vê a salvação em Jesus Cristo. Um homem que não conhece como ele veio parar aqui, ok? Um homem que não conhece como é que ele veio parar aqui, não pode nos dizer o que é certo ou errado. O próprio Jesus Cristo, quando pregava, o que é que ele dizia? Não vinha abolir a lei, mas vinha, antes pelo contrário, cumpri-la. Ok. Os vossos pais, certo? Sempre que ele pregava, falava, vossos pais ouviram o que foi dito aos pais. Tem assim? Ouviram o que foi dito aos pais. É sempre assim que ele dizia. Ouviram o que foi dito aos pais. Quem disse aos pais? A lei. Por isso que ele disse que eu não vim abolir a lei. E quando perguntam a lei, qual é o fim de toda a lei? Ele próprio respondeu. Amar o próximo, amar ao Senhor teu Deus acima de tudo e amar o próximo como? A ti mesmo. Esse é o fim de toda a lei. O amor. Ok. Será que este amor é pregado em todas as religiões? Claro que não. O fim da religião é domínio. O fim da religião é o domínio. As pessoas devem começar a procurar entender. Hoje em dia alguém levanta e diz assim, eu sou cristão. Você sabe como você se tornou cristão? Eu sou muçulmano. Você tem noção de como você se tornou muçulmano? As pessoas estudam, defendem títulos, defendem tudo. Um muçulmano defende com garras e dentes que quando ele morrer, ele vai encontrar dois anjos que vão lhe fazer algumas perguntas e a pergunta principal vai ser: quem foi o teu profeta? Se responderes Jesus, vais para o inferno. Se responderes Maomé,
Mohammed, né? O profeta Mohammed, vais para o paraíso e terás mulheres virgens com olhos grossos. Ele acredita nisso. E você sabe as barbaridades que muitos já fizeram, né? Acreditando nessas coisas. E cada um no seu canto vai defender os seus próprios princípios. Dentro do próprio cristianismo vamos encontrar os mormons, vamos encontrar os adventistas, cada um tem um princípio próprio. O adventista diz o quê? Para os testemunhos de Jeová. Que não vai para o céu. Os testemunhos de Jeová dizem que já estamos contados 144 mil. Acima de 144 mil não entra. Mas hoje eles são mais que 144 mil. Eu não sei como é que isso será feito, a própria contagem, para poder entrar no céu. Porque eu acredito que ninguém lá vai levantar e vai dizer que não, eu não mereço ir no céu. Porque existe um padrão único que a própria estrutura religiosa instituiu, né? Instituiu. E que todos eles seguem esse padrão. Você sabe que as testemunhas de Jeová têm um padrão único. Ok? Se você olhar, por exemplo, para os irmãos muçulmanos, tem um padrão único. Acho que os que não seguem muito o padrão são os pentecostais, sobretudo os neopentecostais, né? Porque aí é como se fosse o ringue de vale tudo. Aí é o ringue de vale tudo. Vem como você quiser, fala como você quiser, fez como você quiser, aqui é só a fé em Jesus e pronto. Mas isso também é uma outra conversa que nós sabemos bem que não tem nada a ver. Ok? Baseando-se neste ponto, a pergunta seria: qual é a prova palpável? Me apresenta dados históricos. Ou seja, me conta só um pouco a história até hoje, aqui quando nós estamos. Qual é a prova palpável que Jesus seja o Salvador da humanidade? Porque hoje nós podemos ir, por exemplo, em Israel, vamos encontrar judeus que falam diferente. Podemos andar, vamos encontrar livros antigos, né, que falam diferente. Existem livros próprios, existem livros a quem vai dizer, não, mas não foram colocados na Bíblia. Não conhece a história da canonização? Quem cria o que hoje nós conhecemos como cristianismo é um imperador. Ok? Quem cria o que hoje nós conhecemos como cristianismo é um imperador. O cristianismo que chegou até nós é um cristianismo que foi fundado por este imperador. E chegou até nós hoje, onde nós estamos hoje, nos mesmos objetivos deste imperador. Porque este imperador, no tempo dele, o país dele ou o império dele estava a atravessar uma crise. Uma desordem que era provocada por causa de quê? Da divergência de quê? Dos pensamentos. Ok? Esse imperador chamava-se Constantino. Por causa da divergência dos pensamentos que havia lá na Roma, né? Os territórios que eram dominados pela Roma, havia um número de pessoas que professavam seguir um determinado indivíduo chamado, vou usar aqui o termo que eles chamaram, né? Jesus de Nazaré, que foi morto na Judeia e tal, e tudo muito mais. Que começou a haver muitas especulações, porque, para quem não sabe, havia muita desavença entre as próprias pessoas que diziam que Jesus ressuscitou e algumas diziam que Jesus não ressuscitou. Ok? Havia muita desavença entre os que diziam que Jesus ressuscitou e alguns diziam que Jesus não ressuscitou. Porque até a própria igreja do primeiro século lá, a própria igreja lá do primeiro século, não falava da ressurreição de Jesus. Não enfatizava isso. Mas devido à situação que estava acontecendo no reino, então precisava-se de uma forma de controle. Nós sabemos, né, quando os sistemas políticos querem controlar, né, as massas, quando notam que os pensamentos vão se divergindo, isso representa uma ameaça ao seu poder, ao seu trono, ao seu governo. O que eles fazem?
procuram métodos ou procuram formas de silenciar. Começaram por silenciar quem? Silenciaram primeiro o próprio Jesus. Quem silenciou o próprio Jesus? O povo da época, praticamente. Foi o povo da época? O povo foi influenciado pelo Estado. Quando você fala, por exemplo, fariseus, né? O Estado, porque o Estado é a religião, lá, né? É o Estado e é a religião. Quando você fala fariseus, saduceus, são quem, na verdade? São os homens influentes da religião que tinham influência sobre a própria política. Não é assim? Eram homens influentes da religião, mas que tinham influência sobre a própria política. Os ensinamentos, até hoje, há pessoas que dizem assim, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus, mas não conheço os ensinamentos de Jesus. Se ele perguntar qual é a base dos ensinamentos de Jesus, a pessoa não sabe. Ela simplesmente acredita em Jesus porque nasceu, cresceu acreditando. É comum um quimbanguista, por exemplo, vir dizer que eu acredito que Quimbango são Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele nasceu quimbanguista, cresceu quimbanguista. É como o muçulmano, é como o árabe que nasce muçulmano, ou até o africano que cresce muçulmano, e vai defender isso até uma determinada idade. O que garante para você, né, para essa pessoa que acredita ou que crê, que Jesus seja o Salvador? Qual é a garantia? Vamos tirar a ideia de que o pastor falou, nós crescemos ouvindo, não, é pela fé. Fé é o quê? Fé é apoiar-se em fundamentos comprovados. Fé é apoiar-se em fundamentos comprovados. Isso é que é fé. Quando me dizem assim, se você pegar a água e tomar banho, água normal tomar banho, ainda que tiveres muito cansado, tu vais ter força, ok? Eu pego a água, tomo banho, não ganho força. Eu vou dizer que não, é só pela fé? Claro que não. A fé vai ser o quê? A fé vai ser eu pegar essa água, tomar banho, eu tenho certeza que isso vai fazer o quê? Vai me curar, isso manifesta cura. Mas hoje a fé é, não tenho certeza, mas já que eu cresci mesmo só ouvindo, cresci ouvindo que o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, cresci na igreja, me tornei mais velho, já estou na igreja, casei na igreja, então é isso que eu conheço como verdade e é isso que eu vou seguir. Por quê? Porque a pessoa tem necessidade, ele está à procura de algo maior. E como não sabe onde encontrar, é simples, coloque alguma informação na mente dele, ensine alguma coisa para a criança, porque quando ele crescer, a vida dele vai ser determinada com isso, vai girar em volta disso. E quando aparecer alguma coisa diferente do que você ensinou para ele, vai criar o quê? Um choque. Eu não vou contar aqui a história, porque estamos mesmo já no tempo. Não vou contar muito aqui a história, mas vou abrir só um trecho aqui. A história do rei Afonso I, ok? E o rei e o seu pai João I. Quando conhecemos Nzingankuvo, né? João I e Afonso I, que é Nzinganvemba, o seu filho. Quando o pai morre, quando o Nzingankuvo morre, o filho tinha que substituir o pai, porque normalmente quando o pai não está, quem substitui o pai temporariamente é o filho, por ser a pessoa que mais próximo estava do pai, então ele sabe como o pai governava o território. Quando o pai morre, Nzingankuvo morre, Vemba Nzinga deve substituir temporariamente, até que haja uma transição de poder para a sua família materna, matriarcal. Mas ele diz não. Ele não pode dar poder a ninguém, porque quando o pai morre, quem substitui é o filho. Agora a pergunta é, ele estava certo? Olhando para a época, quem deveria governar seria o sobrinho. Aí já foi questão de ego.
Mas só que isso aqui não é uma questão só de época. Até hoje, nas famílias, isso continua. Um filho não pode governar a família do seu pai. Ele é filho na família do seu pai. Quem deve assumir a responsabilidade da família do pai é o sobrinho do pai ou o irmão do pai. Ok? Mas o que aconteceu? Então, os portugueses, né, da época e a Igreja Católica Romana, que lhe dava esse todo apoio, como houve uma divisão no povo, alguns aceitavam, outros não, porque alguns já eram cristãos. Ele era cristão, por isso é que ele trouxe essa ideologia, porque essa ideologia é cristã, porque ele foi levado para estudar na Europa, foi estudar em Portugal. Os mesmos ensinos que hoje nós estudamos. É lá onde eles ensinaram que a família é composta de pai, mãe e filho. E quando o pai morre, quando o pai desencarna, quem deve substituir é o filho. Então começou a criar uma divisão. Sabe o que os portugueses lhe disseram? Cria políticas de maneira a nos dar tempo para nós passar a mesma educação que você recebeu nesse povo. Assim, ninguém vai reivindicar para te tirar do lugar. Porque eles saberão que quando o pai morre, quem deve substituir é o filho. Os que não aceitaram esses princípios porque foram bem educados dentro dos seus princípios ancestrais são aqueles que nós ouvimos na história que começaram a ser perseguidos. E o próprio sobrinho do pai foi morto. Ok? Foi assassinado. São aqueles que nós conhecemos que começaram a ser perseguidos. Por causa dessa resistência, ok? Por causa dessa resistência daqueles que não aceitaram esses princípios, nasceu o tráfico de escravos. Mas isso é outro assunto. Ok? Sim, Diba. Isto significa que as religiões tornam a pessoa presa ou então praticam a imposição, porque se estas normas estabelecidas nas mesmas não é um senso comum, porque cada religião vai trazendo as suas crenças, isto é uma imposição. Porque se eu sou batista, não posso, como digo, não posso me enxergar como um da pentecostal, porque as crenças são diferentes. Sim. Mas como se Deus é o único? Aí a questão, como se Deus é o único? Porque os animais nos mostram que Deus é o único. Todos os sapos que nascem, apesar da diferença de localização geográfica, são todos quê? Sapos. Acompanham o mesmo ciclo. Ok? Todas as plantas de manga que nascem, todas as mamonas que nascem, não só, acompanham o mesmo ciclo, independentemente da localização geográfica. Pode haver alguma influência por causa da localização geográfica, mas acompanham o mesmo ciclo. Nascem no mesmo tempo, desaparecem ao mesmo tempo. Para as plantas, existem vários deuses? Claro que não. Deus é único. Se chove, vão se chove, nascem todas, crescem todas, as quisacas seguem o mesmo ciclo, os mamoeiros seguem o mesmo ciclo, são todas seguindo o mesmo ciclo. Os animais seguem o mesmo. Se conhecemos o leão está a reinar aqui, mas quando o filho cresce, devem disputar o território, quem perder deve se afastar para começar o que dele, e quem ganha, governa. Conhecemos esse ciclo. É o ciclo natural que nós aprendemos em zoologia, sobre os animais. Ok? Aí nós vamos dizer que para os animais Deus é único. Mas para os homens não. Em suma, estamos numa confusão. Certo. A religião é uma confusão. O Diba promete ter a segunda parte deste tema, porque não terminamos e tenho questões a fazer. E o Diba não me respondeu se não acredita na salvação em Cristo, em quem acredita. O Diba não me respondeu. Então, este fica o tema para o próximo episódio. Quem acredita é incapaz. Quem acredita é incapaz. Quem acredita na salvação em Jesus. Quem acredita é incapaz. Quem conhece, tudo pode. Ok.
Continuamos no próximo episódio. Obrigado.